Olá, quinta-feira, 28 de abril de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Empresas prestadoras de serviços essenciais são obrigadas a oferecer o serviço de cancelamento de contrato via e-mail. O projeto foi aprovado na Câmara do Rio. Uso e ocupação do solo é tema de audiência pública da Comissão Especial do Plano Diretor. O Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Carioca, ganha uma repaginada. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da sessão desta quinta-feira na Câmara do Rio. Os vereadores aprovaram projetos em primeira e segunda discussões. Uma das propostas discutidas prevê a implantação do turno único nas escolas da rede municipal do Rio. Vários projetos foram analisados pelos parlamentares na sessão desta quinta-feira. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Átila Nunes, que prevê que as empresas prestadoras de serviços essenciais serão obrigadas a oferecer o serviço de cancelamento de contrato via e-mail. Os vereadores também aprovaram projetos em primeira discussão, entre eles o de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Tereza Berger e Marcelo Arar, que dá o nome de Plínio Scaldini a um espaço de conveniência na Praça Raul Aulenberg, no bairro da Barra da Tijuca. E o projeto de autoria do vereador Valdir Brazão, que trata da instituição de recuo para cadeirantes nos assentos de terminais e ponto de ônibus. Um dos projetos bastante discutido pelo parlamento foi referente à educação. O projeto é de autoria do vereador Jorge Felipe. A proposta prevê a implantação de turno único no ensino nas escolas da rede pública municipal. Este tema é um tema importante na pauta e que tem o apoio do conjunto dos vereadores. Mas gostaria de pedir a sensibilidade do vereador Jorge Felipe, da Comissão de Educação e dos demais vereadores desta casa, para que a gente realize um debate sobre esse assunto, para que a gente possa discutir emendas sobre esse assunto, para que a gente possa não acelerar a aprovação dele. O projeto fala todas as escolas de toda a rede terão turno único até 2031. O prazo é grande, mas não basta o prazo para completar, é preciso o método, discutindo com as escolas e com a comunidade, onde isso é mais urgente e onde não é. O debate, claro, que sempre se pode aperfeiçoar, seria bom fazer uma avaliação das experiências que foram feitas, desde o governo Brizola, lá em 1993, passando pelo governo do atual prefeito, enfim. O que eu pediria, senhor presidente, é que o vereador Jorge Felipe me concedesse coautoria nesse importante projeto de lei. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Esse tema, como todos sabem, é um dos temas mais importantes que nós podemos não só lidar aqui no Poder Legislativo, mas eu diria que seria uma das principais, se não a principal missão da Prefeitura, de ampliarmos o máximo possível e o quanto antes o acesso a tempo integral na educação às crianças desse município, que eu tenho certeza que será a maior revolução que nós podemos deixar, o maior legado, o governo Eduardo Paes. Também aprovado em primeira discussão o projeto que permite o acesso à circulação e a permanência de cães nos parques municipais na cidade. Os cães devem ter sido vacinados e não podem ser portadores de zoonoses. A proposta de autoria da vereadora Vera Lins teve o apoio de outros parlamentares. Esse projeto, ele cai como uma luva e permite que os animais possam adentrar, possam circular, possam se divertir junto com a família, com o tutor, com os seres humanos. E é o conceito de família multiespécie que é fundamental. E esta noite tem solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto no plenário da Câmara do Rio. Quem acompanha ao vivo a cerimônia é a repórter Simone Braga, que traz agora as informações. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na Rio TV Câmara. E neste momento, como você já falou, acontece a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto e a entrega de moções a jovens que participam da ONG Talentos do Morro. E a iniciativa é do vereador Luciano Medeiros. Neste momento, inclusive, quem está falando é o homenageado.
Ele é carioca, supervisor de manutenção e músico Zenilton da Silva Fernandes, mais conhecido como Nito Fernandes. Ele é o fundador e presidente da ONG Talentos do Morro, localizada em Ramos, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. O projeto Talentos do Morro começou com a música e atualmente atua em várias atividades artísticas e culturais, como canto, percussão, cavaquinho, futebol, teatro, violão, entre outras atividades. E o projeto também faz um trabalho com crianças e jovens, promovendo talentos de todas as idades. E agora nós vamos acompanhar a entrevista que eu fiz antes de começar a solenidade com o vereador Luciano Medeiros e com o homenageado. O Zenilton, fundador da ONG Talentos do Morro, que iniciou no Complexo Alemão, conhecido como Nito, e toda a sua equipe levando revelação de talentos, né? Buscando revelar talentos, buscando ocupar o tempo das nossas crianças, nossos jovens, não só no Complexo Alemão, como outras regiões, outras comunidades do Rio de Janeiro. Para mim é motivo de muita honra, muita alegria estar reconhecendo esse trabalho com a medalha, né? Homenagem à medalha Pedro Ernesto. Fico honrado em receber pelo vereador Luciano Medeiros essa medalha. Ao longo do nosso trabalho ele também vem acompanhando, a comunidade vem acompanhando. Essa medalha não é só minha, é do povo. Assim, eu costumo falar isso, né? Que é um trabalho que a gente está falando constantemente, fazendo para a sociedade aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu estou muito feliz em receber essa medalha, muito grato pelo esse reconhecimento pela ONG e por mim. E a questão do uso e ocupação do solo foi debatida nesta quinta-feira, em audiência pública realizada pela Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal. Uma das novidades discutidas pelos participantes foi a criação da Zona Franca Urbanística ao longo da Avenida Brasil. Na primeira de duas audiências públicas para discutir o tema uso e ocupação do solo, foram debatidas as permissões em cada uma das zonas do município. De acordo com o texto do projeto de lei complementar número 44 de 2021, o território do Rio se divide em zonas de conservação ambiental, agrícola, residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, comercial e de serviços de uso misto e industrial. O coordenador do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que presta assessoria técnica para a Comissão Especial do Plano Diretor, demonstrou preocupação com os incentivos de uso na zona agrícola. Ele diz que a atividade agrícola e de criação de animais de pequeno porte é permitida em todo o território municipal, podendo ser exercida de forma extensiva em todo o território municipal, né? Ou em escala menores. Eu acho que esse parágrafo, nós achamos ele meio problemático. Eu acho que tem que ser revisto. A gente vai poder agora criar animais de forma extensiva em qualquer lugar da cidade? Uma das novidades que está sendo proposta nesse novo plano diretor é a criação da Zona Franca Urbanística, constituída por uma faixa ao longo da Avenida Brasil, onde será dada prioridade de incentivo à requalificação urbana do local. Para a vice-presidente da comissão, Tainá de Paula, o adensamento do final da Avenida Brasil, previsto no novo plano diretor, não está correto. Quando a gente fala de Jericinó, de Santíssimo, Senador Camará, Anchieta, Parque Anchieta, com coeficiente de aproveitamento máximo 9, a gente está dizendo que nós estamos levando e espraiando cidade para lá. Aonde que o mercado vai se interessar com esse coeficiente 9 lá no final da Avenida Brasil? Em Parque Anchieta. Outros zoneamentos sugeridos são a Zona Consolidada Central, a de Desenvolvimento Econômico Metropolitano, a de Especial Interesse Social, a do Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá e a de Operações Especiais. O vereador Tarcísio Mota considera que o investimento em malha rodoviária está ultrapassado. BRT é inferior do ponto de vista da capacidade de trem e metrô. Então a gente pega lá o coeficiente máximo da Avenida Brasil, 9. Portanto, a partir de uma linha de BRT que nem existe ainda, a gente pega em determinados ramais de trem, coeficiente 3, 5. Está errado ser assim. Está errado, inclusive, nessa lógica para onde olha a cidade. Está errado, inclusive, ao pensar na via como um todo e não as estações como um princípio.
Todo mundo sabe que a Avenida Suburbana já está sobrecarregada de tráfego e ali você tem coeficiente de adensamento maior do que você tem em outras regiões, por exemplo, do entorno das estações de Penha e Ramos. É bastante complexo que a gente está falando do uso do solo e é algo que a cidade do Rio de Janeiro não faz há mais de 40 anos. A gente está muito atrasado. É uma vergonha o fato da cidade não ter conseguido em 40 anos produzir uma legislação nova de uso do solo. Então, além da complexidade, tem um grande acúmulo, né, de debates, de discussões que a gente não tem conseguido superar. Mas acho que a audiência foi ótima. Nós sabemos que o assunto é de difícil visualização para quem não é especialista. Por isso que eu peço a todos que entrem no site planodiretor.rio e logo no início é possível navegar e chegar num mapa que você consegue ir ligando e desligando layers e conseguir ver então o que está sendo proposto para cada bairro, para cada área da cidade. Hoje foi a primeira etapa dessa audiência de uso e ocupação do solo, que é um tema bem espinhoso, bem difícil, bem detalhado. E a gente vai ter uma segunda audiência. Então, algumas coisas que a gente começou a debater aqui foi em relação aos usos residencial, comercial misto, comercial industrial, que parte da cidade vão ter algum uso mais liberado. Eu acho que então toda essa discussão vai ser válida e o importante é a gente saber comparar o que era no plano de 2011 que está válido hoje e o que a gente pretende a partir da aprovação desse plano de 2022, a gente daqui para frente poder fazer a nossa cidade ser melhor. A gente fala agora sobre a vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde realiza no próximo sábado o dia D de imunização dos idosos contra a gripe e das crianças de 6 meses a 4 anos contra a gripe e o sarampo. Para atender a população, mais de 400 pontos de vacinação estarão funcionando em toda a cidade. E o Pier do Quebra-Mar, na Barra da Tijuca, ganha um sistema inédito de iluminação. Foram instalados 22 postes com 31 luminárias de LED e 2 projetores. Com a nova iluminação, o pier pode ser visto de qualquer ponto da orla da Barra da Tijuca. A reforma faz parte do programa Luz Maravilha da Prefeitura do Rio. Em toda a cidade, já foram instalados 279 mil pontos com lâmpadas de LED, o equivalente a 62% da meta inicial estabelecida pela parceria público-privada da Prefeitura com o consórcio Smart Luz. E você vai ver no próximo bloco. Palácio Pedro Ernesto recebe repaginada. A segurança alimentar e a reabertura dos restaurantes populares no Rio foram discutidas durante a reunião promovida nesta quinta-feira pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores, com a finalidade de acompanhar, estudar e analisar a conjuntura da população em situação de rua. Participaram da reunião presidida pelo vereador Raimon, representantes da Defensoria Pública Estadual, do Fórum de População em Situação de Rua, da Secretaria de Assistência Social e da Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional do Governo do Estado do Rio. Entre os temas debatidos, a reabertura e a ampliação dos restaurantes populares e um diálogo permanente entre a sociedade e o Poder Executivo. Segundo a ONU, o Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome, com 19 milhões de pessoas sem ter o que comer. Na cidade do Rio, há 20 mil moradores de rua em situação de vulnerabilidade social. O superintendente de Política e Segurança Pública Alimentar do Estado do Rio, Vitor Hugo Miranda, destacou que 26 unidades do restaurante popular deverão voltar a funcionar nos próximos meses. A gente tem trabalhado na reformulação para que a gente possa hoje não só ter o restaurante popular, mas contemplar centros de referência de segurança alimentar. E que essas unidades não sejam apenas unidades que serve e oferta alimentação, mas que possa ser um centro de referência de segurança alimentar para essa população. Para o vereador Raimon, é fundamental a elaboração de políticas públicas para combater a fome. Se eu pudesse dizer concretamente, temos dois encaminhamentos. A reabertura dos restaurantes populares e a ampliação do número deles, e depois a instituição, o estabelecimento do comitê intersetorial que discuta a política, não a partir apenas da cabeça do governo, mas em comunhão com a sociedade civil e com o parlamento. E novas leis aprovadas na Câmara Municipal do Rio foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. A repórter Mariana Rosadas tem os detalhes.
Duas leis foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. A que institui a Carta de Serviços ao Usuário e estabelece diretrizes para atendimento eficiente de qualidade aos usuários dos serviços públicos, e a que ordena a denominação das unidades da rede municipal de ensino. Foi sancionada ainda parcialmente a norma que dispõe sobre a proibição da comercialização de focinheiras e coleiras no Rio. O Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal, completa 100 anos. E as preparações para o centenário já começaram com a restauração dos gradis e dos portões. Foi feita também a limpeza dos vitrais do saguão e do plenário, obra dos pintores cariocas Rodolfo e Carlos Chambellan, dois irmãos de ascendência francesa que se destacaram na arte brasileira da época. Prestes a completar 100 anos, o Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Carioca, vem aos poucos ganhando uma repaginada. Na entrada principal do prédio, os portões de ferro do período colonial, com ornamentos em bronze, recuperaram a cor original. No caso desses portões, nós identificamos que os portões laterais eram feitos totalmente em bronze, o que não era identificável claramente no estado em que eles estavam, né? Estavam bastante oxidados, né? E nos portões frontais eles são feitos em ferro com alguns detalhes em bronze. E o que acontece é que nesse diagnóstico a gente pôde verificar que ao longo do tempo vários itens foram suprimidos, se quebraram, se perderam, inclusive as fechaduras, os acabamentos das maçanetas que eram em bronze, com detalhes específicos, né? Nós encontramos alguns vestígios. Então, a primeira etapa é essa, é o diagnóstico para então se elaborar uma diretriz para a recuperação, né? Os gradis do palácio também receberam atenção especial. Elementos decorativos desgastados com o tempo foram recolocados. O restauro e os reparos feitos nas dependências do Palácio Pedro Ernesto são de iniciativa da mesa diretora da Câmara e estão sendo realizados com o acompanhamento e a aprovação do Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Isso aqui é um bem tombado, então só pode ser firmas credenciadas, firmas que têm condições de executar as obras aqui. Todas as obras que a gente faz aqui, nós submetemos ao INEPAC. Nós não podemos fazer nada sem o INEPAC aprovar. Eles fiscalizam. No término da obra, o INEPAC volta aqui para dar o aceite de obra. Uma outra importante obra de arte aqui do Palácio fica no segundo andar. E só é possível enxergar olhando assim, para o alto. O grande vitral no teto traz uma rica variedade de cores e desenhos. Passou por limpeza e a reposição de itens perdidos com o tempo. Com a limpeza, nós fazemos, velamos exatamente os defeitos que tem. São anotados, são feitos um mapeamento, entendeu? Para identificar o que é de cada um. E a partir daí, será levado toda essa informação, esse relatório para o escritório de engenharia. E aí farão todo o processo necessário, né? Verão qual é a melhor opção. O vitral circular, localizado na cúpula do Palácio Pedro Ernesto, que representa alegorias à bandeira e à República, também receberá uma atenção especial. Lá se trata mais de política, e a política vem lá de trás, né? Então quando se fez o palácio, se fez, não sei se é especificamente para uma questão política, porém foi representado, ainda que tenha sido uma família que morou aqui, com essa característica. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre o Programa Municipal de Apoio ao Obeso Mórbido. O nosso entrevistado é Fábio Viegas, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.